algo grande acontecerá, amém? Obrigada porque o Senhor está colocando esse lugar como luz no meio das trevas, luz no meio das trevas, e você faz parte desse lugar, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, essa palavra, então, é uma palavra que eu quero compartilhar com vocês num tempo apropriado para a nossa igreja. Um tempo de travessia. Quem se lembra disso? De desafio, de atravessar para uma nova fase, para um novo tempo, e nós precisamos estar preparados no Senhor para com Ele atravessarmos e chegarmos no lugar que Ele deseja que a gente esteja. Amém? Então, abra comigo em 2 Reis, o capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, o versículo de 1 a 7, nós temos, então, uma história muito interessante, alguns dos irmãos já conhecem, que é um dos milagres do profeta Eliseu, no meio dos seus discípulos, né? Nós já trabalhamos alguma coisa assim aqui, né? Mas eu quero dar um enfoque diferente nessa noite. Amém? Os irmãos acharam? Tem lá na tela também, né? Vamos ler. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? História muito interessante de um ferro no rio, no fundo do Rio Jordão, em que o profeta de Deus, o servo de Deus, o homem de Deus, Eliseu, faz esse ferro flutuar, então, né? E aqui nós vamos entender um pouquinho o contexto desse texto. Quem era Eliseu? Né? Eliseu era um discípulo de Elias. Então, Elias, primeiro, era o profeta, cheio de poder e autoridade, confrontou Baal, com muitos profetas de Baal ali, você se lembra da história, e depois Eliseu era o discípulo de Elias. E antes de Elias partir, Eliseu pediu: dá-me uma porção dobrada da tua unção. Ou seja, eu quero seguir os teus passos, eu quero te suceder. E assim aconteceu. Eliseu, então, sucedeu Elias. E na Bíblia, depois de Jesus, Eliseu é a pessoa que mais fez milagres sobrenaturais na Bíblia. Esse homem, então, nós estamos falando desse homem. E esse episódio é apenas um daqueles milagres que estão arrolados na Bíblia. É o segundo homem que mais fez milagres depois de Jesus, é o Eliseu. E aqui nós vemos os discípulos dele. Então, ele tinha uma escola de profetas, onde ele era o líder, liderava uma escola de profetas. E esses discípulos, então, chegam diante do Eliseu e falam: Eliseu, você está vendo que esse lugar está pequeno para nós. Pequeno demais para nós. Então, foi apontado um problema ali. Os alunos, os discípulos de Eliseu, apontaram um problema e ele concordou. E alguém, então, diante desse problema, propôs uma solução. O que nós vamos fazer com esse problema? Esse lugar está pequeno demais. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós vai cortar um tronco. E aí nós vamos construir um lugar maior para que a gente possa se reunir. Né? E aí Eliseu concordou: podem ir. Mas, no versículo 3, um deles, muito inteligente, entendeu que não adianta ter muitos discípulos, muitas pessoas, porque cada um ia cortar um tronco, né? Imagino que deviam ter vários, então, para construir um lugar maior. Cada um ia cortar um tronco, né?
não adiantava, então, esse discípulo entendeu que não adiantaria muita gente, não adiantaria muito dinheiro, muito recurso, se a unção não estivesse com eles. E ele, reconhecendo a unção sobre Eliseu, falou: vai conosco, Senhor. O Senhor precisa ir conosco, porque essa unção precisa estar conosco. Nós não podemos ir sozinhos. E Eliseu, então, concordou, sim, e foi com eles. E eles foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. E aqui nós vamos perceber uma coisa. Algo aconteceu, então, no versículo 5. Enquanto um deles estava trabalhando, cortando o tronco, fazendo a parte dele, aquilo que foi proposta, ele perdeu o machado na água. O ferro se soltou do cabo e acabou caindo no rio. Isso foi o que aconteceu, né? E ele justamente perde a parte mais importante do machado, que é o ferro. Sem o ferro não é possível executar aquela missão. Sem o ferro do machado não tinha como ele concluir a obra que foi proposta para ele, não é? E nessa noite, então, eu quero falar para os irmãos que Deus está querendo recuperar o corte do teu machado. Amém? Ele está querendo recuperar, nos devolver, nos dar de novo aquilo que perdemos, que é a eficácia do cumprimento da missão. Irmãos, todos nós aqui temos uma missão dada pelo Senhor. E como igreja, nós temos uma missão também juntos. Mas podemos estar nessa situação, onde precisamos que o Senhor nos dê de volta aquilo que foi perdido. A eficácia da missão, do cumprimento da missão. O ferro do machado, aquilo que era importante para cortar o tronco, aquilo que era importante para eu executar a missão que Deus me deu, eu perdi. Amém? Essa é uma noite que o Senhor quer recuperar o seu corte. E o Senhor quer te devolver a eficácia para cumprir aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para cumprir. Amém? Existe algo que o Senhor te deu para fazer, que sem isso a gente não pode cumprir. Então, a parte mais importante para que a gente seja bem-sucedido em tudo que formos fazer, nós precisamos pedir ao Senhor. Nós queremos ser bem-sucedidos? Quem quer ser bem-sucedido em tudo que formos fazer? Amém? Que o Senhor nos dê, então, a eficácia do cumprimento para sermos bem-sucedidos nessa missão, né? Então, existem momentos na nossa vida, e pode ser que a gente esteja na obra de Deus, está na igreja, está na obra, está trabalhando para o Senhor, mas existem momentos em que nós precisamos sondar o nosso coração e verificar se a gente está perdendo o corte, se a gente perdeu a eficácia do cumprimento da missão ou não. Precisamos, então, sondar o nosso coração. Será, Senhor? Fazer perguntas, né? Será, Deus, que eu estou perdendo a eficácia? Será, Senhor, que eu estou batendo aqui, mas será que eu sinto que eu não estou sendo tão eficaz como eu já fui um dia? Eu sinto que eu estou fazendo muita força, Deus, mas não estou saindo do lugar. Alguém já se sentiu assim? Isso é normal que aconteça conosco. A gente precisa sondar e reconhecer isso. Que em determinado momento nós podemos nos perder nessa questão, perder o corte, perder a eficácia, perder o ferro, aquilo que é mais importante para que a gente cumpra o propósito de Deus. E o que então simboliza esse ferro? O que será que simboliza o ferro do machado, irmãos? O que vocês acham? É a presença de Deus. Fala comigo, presença de Deus. A presença de Deus vai garantir o sucesso, vai garantir o sucesso, a eficácia do cumprimento da nossa missão. Sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada, nada. Então, podemos também chamar de fome e sede de Deus. Fome pelas coisas de Deus. Desejo
pelas coisas de Deus, ou primeiro amor, ou avivamento, também podemos chamar assim. Esse é o ferro. Esse é o ferro que vai nos fazer chegar lá, no alvo, atingir o alvo. E no versículo 5 desse texto, então, nós vemos um clamor desse profeta, desse jovem profeta, que perdeu o ferro do cabo. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: "Ah, meu Senhor! Ah, meu Senhor! Ai de mim!" Tem uma versão que fala assim: "Ai de mim, meu Senhor!" Por que ele grita? Esse é um grito assim de desespero, né? Ai, meu Senhor! Ai de mim! Porque ele reconheceu que aquilo que era mais importante para ele cumprir a missão, ele tinha perdido. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, eu não consigo cumprir a tua missão, a missão que o Senhor me deu sem o Senhor. Eu não posso ir adiante, eu não posso concluir essa obra sem que o Senhor esteja comigo, sem que o Senhor me capacite. É um clamor daquele que precisa recuperar aquilo que foi perdido e para que ele tenha a eficácia naquilo que lhe foi proposto a fazer, naquela missão. Então, esse reconhecimento, essa missão de alguém que só está com o cabo na mão. Como que ele vai bater com o cabo? Como que ele vai fazer cair um tronco só com o cabo do machado na mão? E ele reconhece que ele não vai conseguir. E muitas vezes a gente, nas coisas de Deus, na nossa vida com Deus, nós agimos tão mecanicamente que podemos estar batendo com o cabo no tronco da árvore. E nem reconhecemos isso, irmãos. E nem reconhecemos isso. Então, existem alguns sintomas daqueles que perderam o machado. Quais são esses sintomas daqueles que perderam o machado? Por exemplo, eu posso reconhecer que eu já fui muito mais apaixonada por Jesus do que sou agora. Eu posso reconhecer que hoje eu não tenho tanta fome, tanta sede de estar com o Senhor, de estar lendo, meditando na sua palavra. Eu posso reconhecer que eu andava muito mais em fé e agora eu estou muito mais racional do que já fui. Eu posso reconhecer que faz muito tempo que eu não choro na presença do Senhor. Isso são sintomas de alguém que está perdendo o corte, ou que já perdeu o corte, a presença de Deus, a fome e sede por Deus. Mas esse homem reconhece, ele grita, ele percebeu que sem isso ele não pode concluir, ele não vai para lugar nenhum. E como é que eu recupero o corte, então? Depois do reconhecimento, a gente precisa saber como que a gente recupera esse corte, né? Bom, o primeiro, sendo repetitiva, é reconhecendo a perda. Reconhecendo que eu preciso da presença de Deus, mais do que tudo na minha vida. E por que eu digo isso? Porque existe a possibilidade de não reconhecermos isso, infelizmente. Então, muitas vezes a gente está andando com muito esforço, correndo até, mas não estamos saindo do lugar. Muitas vezes estamos batendo com o cabo do machado com muito vigor, mas não está acontecendo nada. Nós precisamos reconhecer que estamos sem o ferro, que já estamos sem o ferro do machado. Por quê? Isso pode acontecer. Então, a falta do reconhecimento é algo muito sério. Se a gente não reconhecer isso, a gente vai continuar nessa mesma luta e sem sair do lugar. Inútil. Trabalho em vão. Obra inútil. Tudo perdido. Não sai do lugar. Em Apocalipse 3, a partir do versículo 15, Jesus, então, entrega uma carta para a igreja de Laodiceia. E essa igreja, então, era uma igreja muito rica. E Jesus tem uma palavra para essa igreja. Olha só, versículo 15 de Apocalipse 3. Conheço as suas
obras. Isso quer dizer que eles estavam executando alguma coisa, eles estavam na obra. Assim como eu posso estar, assim como você pode estar, assim como esse discípulo estava também na obra. E Jesus fala assim: eu conheço as suas obras. Isso quer dizer, irmãos, que existe a possibilidade de fazermos a obra dessa maneira aqui que Jesus vai falar. Ó, eu conheço as suas obras, sei que você não é quente e nem frio, não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nós podemos fazer a obra de Deus morno. E isso é desagradável ao Senhor, porque Ele está dizendo que está a ponto de vomitar, porque você não se posiciona, igreja de Laodiceia. É isso que Jesus está falando. Uma igreja que não se posiciona, uma igreja acomodada, uma igreja morna, indiferente. Sabe o que quer dizer uma igreja morna, um cristão morno? É um cristão de fachada. É um cristão indiferente, autossuficiente, que não depende mais de Deus. Esse daí é o que Jesus fala, morno. Que nós não sejamos desses, irmãos. Jesus continua falando então. Porque você é morno, não estou a ponto de vomitá-lo. Você diz. Então, aí, esse versículo diz o seguinte: eu posso estar tendo uma imagem, uma autoimagem muito diferente da realidade com a qual Cristo me vê. Não é? Isso é bem conflituoso, porque olha só, você diz, estou rico, olha o que a igreja dizia de si mesma: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Isso é o que a igreja diz de si mesma: estou rico, estou sossegado, estou confortável nessa minha posição. Não preciso de nada. Reconhecendo que não precisa nem de Cristo, na verdade, porque Ele tem tudo já. Não reconhece, fala comigo, não reconhece. Não reconhece, porém, que é o quê? Miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha a realidade dessa igreja. Eles se achavam ricos, que não precisavam de nada, porque adquiriram já as riquezas necessárias. E Jesus está falando assim: você não reconhece a sua real situação. A verdade é que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego que está nu. Essa é a realidade sobre vocês. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, o convite. Nós recebemos o convite do Senhor, alguns cultos atrás. Não sei se você está atento a isso, mas o Senhor está nos convidando para a sua obra aqui neste lugar. Isso é algo muito sério, irmãos. Nós precisamos nos posicionar em fé, em confiança no Senhor, posicionar, deixar essas coisas e adquirir do Senhor aquilo que é essencial. Deixar de enxergar as coisas físicas, naturais, deixar de correr atrás daquilo que é passageiro e colocar os olhos e focar naquilo que é eterno, aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. O Senhor, então, diz, não reconhece. A gente pode achar que está abafando diante de Deus. A realidade é que a gente nem percebe que está fazendo a obra com a força do nosso próprio braço. Sem Deus, só com o cabo. Ridículo, né? Ridículo, só com o cabo. Onde vai chegar? Só com o cabo. É o que a igreja de Laodiceia estava dizendo, né? E ele dá esse conselho, então, ouro refinado, mas não é só ouro refinado, é ouro refinado pelo fogo, o fogo do Espírito Santo.
Nós precisamos queimar na presença do Senhor novamente. Sermos apaixonados radicalmente por Cristo e desejar o Espírito Santo em nós, nos avivando, nos fazendo queimar de novo de paixão por Ele. Se você não tem essa paixão, irmãos, você precisa desejar isso, você precisa buscar isso. Roupas brancas significa pureza, santidade. Para a gente sair da mornidão, nós precisamos andar em santidade e ter o fogo do Espírito queimando em nós. E colírio, para que a gente possa enxergar aquilo que Deus enxerga, uma visão espiritual. Quantos não paralisam olhando só para as circunstâncias, olhando só para a realidade natural, esquecendo que existe uma realidade espiritual muito maior do que aquela que a gente vê, e que rege as coisas físicas aqui, que rege o mundo natural. Então, nós precisamos reconhecer que nós não sejamos esses que não reconhecem a sua verdadeira condição, mas que sejamos como o discípulo de Eliseu, que reconheceu a sua perda, admitiu que perdeu o corte. Será que a gente pode nos sondar? Senhor, eu admito que eu perdi. Eu admito que eu não sou mais tão apaixonado como eu já fui. Eu admito que um dia, quando eu te conheci, eu te amava radicalmente e não tinha outro pensamento a não ser o Senhor. E agora eu me perdi. E agora eu me distraí. Então, esse jovem percebeu e reconheceu essa perda. E aí eu fico pensando, né? Estava até conversando com o pastor Carlos sobre a questão do machado, né? Do trabalho do machado no tronco. Não sei se alguém aqui já usou machado. Alguém usou? O Wilson? Legal, legal. Vocês podem dizer melhor que eu. Então, eu imagino o seguinte, né? O cara está lá focado. Ele precisa estar focado, né? Porque o machado ele precisa bater sempre no mesmo lugar, né? Bate, depois dá uma mexidinha nele, né? Para tirar o machado, depois volta a bater, focado, perspicácia, habilidade de trabalhar com essa ferramenta, mas também atenção, porque nessa que você está movimentando o machado, você pode perceber que ele tem um afrouxamento, não é? Do ferro com o cabo. Será que esse cara percebeu isso? Será que ele não percebeu que existia uma folga ali, um afrouxamento do ferro com o cabo, na hora que ele estava movimentando e ia bater de novo? Fico pensando sobre isso. E talvez ele tivesse distraído. Por que será que ele não viu isso? Por que será que ele não percebeu isso? Será que ele estava distraído demais com outras coisas que não eram importantes? Ou será que ele até percebeu, só que ele pensou assim, não dá nada não, eu vou continuar batendo, aqui está acabando já, daqui a pouco já acaba, mais um pouquinho só. Depois eu paro para consertar, mais uma batida, quem sabe já não resolve. Não deu tempo, não deu tempo. Ele caiu, o ferro se perdeu. Entendeu? Muitas vezes a gente acha que empurrando as situações com a barriga, isso vai acontecer. Daqui a pouco eu paro para resolver isso daqui. Sabe, problemas que não se resolvem nunca na nossa vida. E a gente pensa assim, daqui a pouco eu paro para resolver e continua fazendo as coisas, continua vivendo a vida, como se não tivesse um afrouxamento. Queridos, mais cedo ou mais tarde, o ferro vai cair. E você vai perder a presença do Senhor. E vai perder a eficácia de cumprir um propósito do Senhor, o seu chamado no Senhor. E vamos deixando, então, para depois aquilo que é mais importante. Não deixe para depois aquilo que você precisa consertar. Não deixe para depois aquilo que é mais importante, a presença de Deus. Então, depois que esse homem faz esse reconhecimento, ele faz, voltando ao versículo, ao 2 Reis 6, no versículo 6, né, que a gente estava, versículo 5. Isso. Ele gritou, então, meu Senhor, reconheceu que ele perdeu. Depois ele faz uma outra afirmação que é,
era emprestado. O que isso quer dizer para nós? Que era emprestado. É que aquilo que está sobre nós, aquilo que nos capacita a executar, a atingir o alvo, a executar aquilo que o Senhor planejou para que fizéssemos, não é nosso. A unção, a capacitação, o poder que vem de Deus sobre você, não é seu, é emprestado. É emprestado. Ele teve essa convicção. O Senhor tem emprestado a sua unção sobre nós. O Senhor tem nos capacitado com dons, com habilidades, e isso vem dele, nada é nosso. O poder para executar uma missão e chegar num propósito não é nosso, é do Senhor. Tudo é dele. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Você pertence ao Senhor. Tudo na sua vida é do Senhor. E nós precisamos entender isso, que o poder de servir o Senhor, de seguir no caminho do Senhor, fazer a obra, vem dele, vem do Senhor, tudo é dele. Se a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, nós estamos muito enganados. Então, nós precisamos reconhecer que não é nosso. E quando a gente entende que não é nosso aquilo que o Senhor nos deu, como que a gente precisa tratar? Com mais zelo ainda, com mais seriedade aquilo, e não tratar de qualquer jeito. Vocês lembram da parábola dos talentos, né? Teve um lá que ficou com medo, enterrou o talento. Negligenciou aquilo que o Senhor deu para ele. Você tem dons e talentos e habilidades que o Senhor deu para você. O que você está fazendo com isso? Nós haveremos de prestar contas daquilo que Deus nos deu. E existe um problema na sociedade que só você pode resolver. E Ele te capacitou, porque o Senhor é um Deus bom. Ele nos dá uma missão, mas Ele também nos dá recursos para cumprir essa missão. Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, mas Ele nos deu o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. O que você tem feito com o Espírito Santo? Como que é a sua convivência com o Espírito Santo? O Gil pregou sobre como que a gente se interage com a glória, como você tem interagido com a presença do Espírito Santo na sua vida. Você o deseja? Você honra a presença do Espírito Santo na sua vida? Você busca a capacitação de poder que Ele pode te dar? Como é que está sendo esse relacionamento com o Espírito Santo? Ele nos deu. E nós precisamos entender que quando é dele, eu preciso cuidar muito bem. Eu não vou tratar de qualquer maneira, eu não vou negligenciar, eu não vou desprezar, mas eu vou usar e honrar essa presença. E não vou desperdiçar a glória que Ele deu para cada um de nós. Eu não posso desperdiçar a glória que Ele me deu. Que você também não tenha esse desperdício, não pense em desperdiçar isso, né? Então, nós podemos facilmente nos esquecer disso, porque a gente esquece, a gente tem tendência a esquecer as bênçãos. Por isso que a palavra de Deus diz para contarmos as bênçãos e não esquecermos de nenhuma delas, porque nós temos a tendência natural de esquecermos da bênção, nós temos a tendência natural de acostumarmos com a unção, de acostumarmos com a presença, a gente se acostuma e tudo bem, e a gente deixa de honrar, e a gente deixa de dar importância para isso. Mas esse homem estava bem consciente disso tudo, né? E quando a gente não tem essa consciência, a gente acaba fazendo tudo com a força do nosso braço, confiando e esquecendo que é emprestado, acho que é nosso, a gente acaba confiando na nossa própria força. Então, em Jeremias 17, o versículo 5, a partir do versículo 5 de Jeremias 17, diz assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. A palavra de Deus diz que o homem que confia no homem, que confia naquele que é mortal, assim como ele é, confia em si mesmo, confia no homem,
no outro homem, é maldito. E esse coração se afasta do Senhor. Quando confiamos no homem ou em nós mesmos, na nossa própria capacidade, na força do nosso braço, o nosso coração se afasta do Senhor. Então, às vezes, a mornidão, a percepção de que o nosso coração está se afastando do Senhor, talvez seja porque estamos confiando muito no homem, confiando muito em nós mesmos. E aí vem uma pressão que o Senhor dá, né? Essa pressão, ela serve para nos trazer a consciência de que sem o Senhor eu não posso nada. As pressões nas nossas vidas nos fazem isso, para que a gente possa voltar à consciência e reconhecer que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Essa pressão é o versículo 6, olha. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Essa pessoa que confia nos homens, cujo coração se afasta do Senhor, estará num lugar assim. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Essa é a pressão que o Senhor impõe, para que a gente compreenda que está se afastando do Senhor. Lugares áridos do deserto. Habitarem em deserto já é difícil, né? Agora, lugar árido do deserto, não sei nem o que é isso. Lugares áridos do deserto, onde não vive ninguém. Não verá quando vier um bem. Talvez a gente precise se conscientizar e reconhecer, eu estou vivendo num lugar assim, onde eu não vejo nenhum bem, onde eu me sinto num lugar de deserto, de sequidão, de aridez. Talvez seja porque o seu coração se afastou do Senhor e você não mais confia nele, mas confia nos homens. Mas, versículo 7, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Como será essa pessoa? Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Glória a Deus por isso. Aqueles que confiam no Senhor estarão num lugar de manancial. Não temerão nada, não temerão calor algum, não temerão quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estarão verdes. E não ficará ansiosa. Oh, glória a Deus. Nós não precisamos passar pela ansiedade, porque nós confiamos no Senhor. A nossa confiança precisa estar enraizada no Senhor. E ali nós vamos encontrar conforto, ali nós vamos encontrar sustento, segurança e paz. O nosso coração desfrutará de paz e não terá medo e não será ansioso, porque confia no Senhor. Amém? Amém? Então, confiando no Senhor, nós vamos obter o sustento que precisamos. E voltando para o texto do Reis, 2 Reis, esse profeta, versículo 6, né? Do 2 Reis 6, versículo 6. Esse discípulo, então, aluno do profeta, reconheceu que não pode confiar na sua força, que não confia nele mesmo, porque ele entende que é maldito aquele homem que confia nele mesmo e que ele se recusa a bater no tronco só com o cabo. Se recusou, porque ele gritou quando aconteceu aquilo. Quando houve a perda, ele gritou. E aí o versículo 6, então. O homem de Deus, Eliseu, perguntou, onde caiu? Onde caiu? Então, queridos, antes de recuperarmos o corte, nós precisamos reconhecer onde caiu. Onde? Onde que na sua vida a presença de Deus se perdeu? Onde foi? Nós precisamos reconhecer isso.
Será que nós perdemos a presença de Deus quando confundimos as nossas prioridades, achando que fazer a obra é mais importante do que estar com o autor da obra? Será que a gente perdeu? Onde foi que a gente perdeu? Será que a gente se distraiu? Será que a gente se afrouxou diante de Deus? Será que a gente é um crente de fachada, que é uma coisa na igreja, outra coisa na escola, outra coisa no trabalho, outra coisa dentro de casa? Será que foi neste lugar? Nós precisamos reconhecer. Esse homem reconheceu, foi lá. Ele apontou, foi lá. Que a gente possa reconhecer, identificar, apontar, foi lá, Senhor. Foi lá, quando eu troquei as prioridades. Quando eu fiquei mais encantada com as coisas desse mundo e me distraí. E acabei afrouxando da sua presença. Esse reconhecimento, irmãos, vai trocar o nosso coração autossuficiente por um coração que depende do Senhor, um coração que confia no Senhor. Então, esse profeta, esse aluno, jovem profeta, ele teve a humildade não apenas de reconhecer a sua perda, mas também o lugar da perda. Onde foi que caiu? E o Senhor está perguntando agora, onde foi que ele caiu? Em que momento da sua vida você deixou cair? Precisamos voltar nesse lugar de perda, voltar agora com Jesus, com Ele, e reconhecendo que foi emprestado, que era emprestado. E o profeta Eliseu, então, faz algo surpreendente. Ele cortou um galho. Cortou um galho e jogou ali. Fala comigo, sobrenatural. Quando reconhecemos, o reconhecimento é muito valioso para o Senhor. Quando reconhecemos que perdemos o corte, que precisamos de mais de Deus, que estamos precisando confiar mais em Deus, quando reconhecemos o lugar onde ele caiu, e que reconhecemos que sem o Senhor não podemos nada, porque afinal tudo vem dele, tudo volta para ele, e que eu não posso me mover sem ele na minha vida, acontece o sobrenatural. Amém? Sobrenatural. Isso quer dizer que o desespero por não conseguir fazer a obra sem Deus, não conseguir caminhar sem Deus na minha vida, mas a submissão e a obediência ao Senhor leva à intervenção de Deus, sobrenatural. Sobrenatural. Você crê nisso, que o sobrenatural pode acontecer na sua vida. Se você reconhecer, se você se submeter a isso, e se você desejar isso, irmãos, é a fé. No mundo espiritual, e a nossa comunhão com Deus só acontece mediante a fé. Se eu não creio, eu não vou alcançar nada em Deus. Mas se eu creio, tudo pode acontecer, eu tudo verei. Se creres, verás a glória de Deus. Se cremos, veremos o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. Milagres sobrenaturais. Aquilo que a mente não pode captar, aquilo que a mente não pode entender. O sobrenatural, o milagre de Deus sobre a vida daquele que crê e obedece. E o Eliseu, então, fez o ferro flutuar, o versículo 7, e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Quantos aqui estão prontos para pegar nessa noite aquilo que foi perdido? Amém? Fica de pé no seu lugar, então. Fica de pé, vamos orar.